Graça e paz. Hoje nós vamos começar com uma pergunta: Deus ou Mamon? Há poucos dias eu gravei um vídeo falando sobre finanças bíblicas e hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, que a Bíblia não fala numa disputa entre Satanás e Deus, mas quando Jesus, o próprio Jesus fala aqui em Mateus 6, lá no Sermão da Montanha, ele fala assim no verso 24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o quê? O Deus da riqueza. E às vezes nós pensamos assim, muitas pessoas cristãs pensam que ter dinheiro não é bom, que é sinal de desobediência ou qualquer coisa assim. Não, Deus ele é interessado que nós sejamos prósperos. Foi Deus que deu prosperidade para Abraão, para Jacó, para Isaac, para a nação de Israel quando ela sai do Egito. Deus toca lá no coração dos egípcios, os egípcios dão para eles ouro, prata, tanto que quando chega no meio do deserto, eles vão construir o tabernáculo, eles trazem ofertas até mais do que era necessário, de tanto que eles tinham. E aí nós vamos ver que a Bíblia fala de muitas pessoas que tinham condição financeira, mas a palavra de Deus está dizendo de amar, de quem que é o seu coração, quem que te domina, porque o dinheiro é bênção na nossa vida, mas eu tenho que saber se eu domino ele ou se ele me domina. Quem controla quem? Aí Paulo fala lá em 1 Timóteo assim, 1 Timóteo 6, 8 ao 10. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro... Então, Paulo ele não estava falando de ter dinheiro, ele está falando de amar o dinheiro. Aí ele fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí voltando em 6, no Mateus 6, 24, o que o Senhor fala? Que não podeis servir a dois senhores, porque há de amar um e odiar o outro. Então não tem jeito de eu amar a Deus e a Mamon. Não tem como eu servir a dois senhores. Então Deus, ele não está, ele está preocupado onde está o seu coração. A palavra de Deus fala, Isaías 1,19, fala assim, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quando Deus ele vai criando o universo, ele vai criando e falando, é bom, é muito bom. E ele estava criando para quem? Para os filhos dele. Ele estava criando para mim e para você. Então, tudo que tem de bom nessa terra é para os filhos de Deus. É para nós desfrutarmos. Deus é um Deus de excelência e ele fez o melhor para nós. Nós temos que entender isso. Só que nós temos que entender que Satanás ele usa o quê? Ele tem uma estratégia desde a criação do mundo, de ganhar o homem através da riqueza. Por quê? Porque ele colocou no coração do homem, lá no Éden, o querer ser Deus. Aí nós vamos ver, olha para você ver em Gênesis 4, Caim, quando ele tem o seu primeiro filho, olha o que ele fala, Gênesis 4, 7, ele fala assim, não, peraí, deixa eu ver se é 4 mesmo, 4, 17, não é 7, tá, irmãos? 17. Fala assim, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Ou seja, já nasceu no coração do homem o exaltar. Ele quis exaltar o seu filho. E aí começa a exaltação do nome do homem. Não a exaltação do nome de Deus. Não a exaltação a Deus, mas exaltação ao homem. E aí, nós vemos aqui também, no 4... Desculpa, no 11, 4. Agora é 11, capítulo 11, versículo 4. Fala assim, quando eles vão construir a Torre de Babel,
E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome. Ou seja, aquela torre, eles pensaram assim, é uma independência de Deus, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Ou seja, aquela torre, se houvesse um dilúvio, como Deus já tinha destruído a terra com o dilúvio, eles subiriam lá em cima, né? E eles não morreriam. Ou aquela torre, eles fizeram qual que era a intenção do coração deles? Façamo-nos um nome. Então, irmãos, para exaltação. O homem até hoje busca isso. E como que o homem busca exaltação? Através de fama, de poder. E, logicamente, não se tem fama e poder sem dinheiro. Então, o problema é aonde está o seu coração. Quem domina sobre quem? Porque muitas vezes Deus tem me chamado muita atenção para esse tema, porque às vezes a gente pensa que, quando eu falo a gente, eu estou me incluindo dentro disso. Ah, eu sou livre, eu sou totalmente livre, o Senhor me fez livre. Mas muitas vezes nós estamos na mão de Mamon. Provérbios 22, versículo 7, fala assim, que o rico domina sobre o pobre, e o que pega emprestado é servo do que empresta. Então, quantas vezes nós estamos na mão de Mamon, através de empréstimos, através de dívidas que vai virando bola de neve. E, infelizmente, eu fico muito triste com isso, o cristão ele não tem zelado pelo seu nome. Tem muitos cristãos com nome sujo. E provérbio fala que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Antigamente, quando uma pessoa falava que ele era cristão, ele tinha crédito ilimitado. Porque eles sabiam que era sinônimo de honestidade, que aquela pessoa iria cumprir com a sua palavra. Hoje não. Hoje, infelizmente, é tanta coisa acontecendo, é tanta essa questão de idolatrar o dinheiro. De idolatrar o dinheiro. Então, o que acontece? Esse amor ao dinheiro, ele é a raiz, então, de todos os males. Porque se você for ver, todos os males, tudo que há de ruim no mundo, por trás está o dinheiro. As pessoas fazem pacto com o diabo para ter dinheiro. As pessoas prostituem para ter dinheiro. As pessoas matam para ter dinheiro. As pessoas roubam para ter dinheiro. As pessoas mentem, enganam, né? Quantas vezes a gente vê sócio passando a perna em sócio? Firmas, né, tendo caixa 2. Então, tudo isso para quê? Para que isso? Para ter dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro dele, a segurança dele está no dinheiro, a segurança não está em Deus. O coração dele não está em Deus, o coração dele está no dinheiro. E isso que é a raiz de todos os males. E Deus, ele não nos quer, ele quer que a igreja dele seja livre, ele não quer que a igreja dele esteja presa na mão de Mamon. Às vezes a gente fala assim, eu sou totalmente liberta. E Mamon olha para você e ri da sua cara, ou ri da minha cara, por quê? Tá liberto. Tá com nome sujo, tá devendo na praça, tá com isso, tá com aquilo. Então, irmãos, é tempo de conserto. E Deus tem chamado a atenção que nós temos que ter santidade e ter uma vida de conserto em todas as áreas. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele vai vir para buscar uma igreja irrepreensível, inculpável, santa. Então, nós temos que ser santo em todo o nosso viver e também na nossa vida financeira. E o mais interessado é que você seja livre, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Quando o Senhor Jesus ele fala, muitas pessoas gostam de usar esse termo. E eu quero usar um texto que está aqui em Lucas. Lucas, né? Vamos lá rapidinho. E quero te mostrar que aqui Deus está falando do coração da pessoa. O que me domina? Onde está o meu coração? Lucas 18. A parábola daquele jovem rico, né? O que acontece com esse jovem? Ele acha que ele era bom, que ele cumpria todos os mandamentos. Né? Depois, se você puder, leia, está em Lucas 18, do 18 até o 27. Né? Aí ele pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus fala, olha, cumpra os mandamentos. Ele fala, tudo isso eu já cumpro desde a minha mocidade. Então disse o Senhor assim, ele fala no 21, né? E disse ele, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa.
vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Então, o problema dele não era a riqueza. O problema dele era o amor à riqueza. Ele amou mais a riqueza do que o Senhor. É isso que o Senhor Jesus está mostrando aqui. Era o coração dele. Talvez fosse um teste que o Senhor estava fazendo com ele. Aí ela fala assim, vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava falando do coração daquele homem. O coração daquele homem estava na riqueza. Aí ele fala, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Eu já ouvi algumas explicações sobre esse fundo da agulha, de não ser esse fundo dessa agulha como nós, que o fundo da agulha seria uma passagem onde os camelos passavam, e ela era bem estreita, e eles passavam para encostar o seu couro ali e deixar ali as impurezas, a sujeira que ia trazendo do caminho. Porém, isso não se pode provar. Mas o que o Senhor estava querendo dizer também aqui, que não é fácil as pessoas que amam o dinheiro, as pessoas que amam o dinheiro como aquele homem, entrar no reino dos céus. E aí eles falam assim, então quem pode se salvar? Porque naquela época a riqueza, né? O rico era sinal de favor de Deus. Nossa, ele é rico, nossa, como ele é abençoado por Deus. Então eles pensavam assim, o rico já está no céu. O fariseu não era assim, era rico, o fariseu era uma pessoa poderosa e que se julgava já salvo. Então naquela época era assim, o miserável, o pobre, estava ali pagando, era cheio de pecado, era pecador, estava ali pagando seus pecados. Mas o rico não, o rico já estava salvo. E aí quando Jesus fala isso, eles falam, então quem pode se salvar? Aí o Senhor fala assim, o que não é impossível para o homem é possível para Deus. Porque Deus, ele trabalha no nosso coração. Então, o que Jesus estava mostrando aqui era o coração daquele homem. Aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. E o coração daquele homem estava na sua riqueza. A sua segurança estava na sua riqueza. E Jesus, conhecendo o coração dele, falou aquilo, porque talvez Jesus estava simplesmente fazendo um teste com ele. Talvez quando ele falasse assim, vou vender mesmo, Jesus falasse assim, não precisa. Assim como Deus fez com Abraão, mata o teu filho Isaque, e quando chega lá na hora, Deus provê o cordeiro. Deus só estava testando. Aqui também poderia ser um teste, mas ele não foi aprovado, porque o coração dele estava na riqueza. E outra coisa, nós vamos ver isso também aqui, olha para você ver, em Lucas 19, já fala de uma situação totalmente contrária a essa desse jovem rico. Lucas 19, o verso 8 e 9, que é de Zaqueu. Zaqueu era um judeu que cobrava imposto para Roma, ou seja, né, um traidor da pátria, assim vamos se dizer, cobrava dos seus próprios conterrâneos, né, do povo judeu, e a fama na época era que o publicano roubava, que o publicano pegava acima daquilo que eles deveriam cobrar. Essa era a história. Não fala que Zaqueu era ladrão, mas geralmente o publicano, ele tinha essa fama. E aí fala assim, o 19, né, 8 e 9, fala assim, então todo mundo conhece a história que Zaqueu sobe na árvore, Jesus fala, olha, Zaqueu, convém que eu passe, né, que eu pouse na sua casa. E aí o Senhor Jesus vai e se hospeda na casa de Zaqueu. E aí lá no meio, né, do banquete lá que ele ofereceu para o Senhor, no verso 8 fala assim, levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aí Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Quando o coração dele escolheu Deus e não a riqueza. Quando ele disse não para Mamon, ele disse, eu vou vender metade dos meus bens. Jesus não pediu nada para ele. Mas ele disse, eu vou vender metade dos meus bens. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir duplicadamente, quadruplicadamente, né?
Porque essa era a lei. A lei, se você roubasse de alguém, você, além de oferecer a oferta pelo seu pecado, você tinha que restituir a pessoa 4 vezes mais. Essa era a lei. Então ele disse, eu vou cumprir. E eu vou vender metade dos meus bens e eu vou dar aos pobres. E aí o Senhor vê o coração de Zaqueu. Aonde está o seu coração, meu querido? Aonde está o meu coração? Porque aonde estiver o nosso coração, está o nosso tesouro. Então Deus, ele quer nos libertar totalmente dessa escravidão de dever para um, de dever para outro, dessa escravidão de pessoa ligar para sua casa, de cobrança. Deus quer libertar o povo dele disso, porque o Senhor nos quer totalmente liberto. E eu vou te falar uma coisa, essa palavra aqui não foi, eu preparei não. Essa palavra aqui, eu estava orando, quando eu levantei, que eu estava ajoelhada, quando eu levantei, Deus começou a falar, eu só escrevi. E estou aqui passando para você como um recado de Deus. É um recado de Deus. Conserte a sua vida. Já é a segunda vez que Deus toca na mesma tecla e fala comigo para gravar um vídeo falando sobre finanças, sobre vida financeira, para o povo dele consertar essa área na vida deles. Consertar. E aí, eu quero te dizer, Deus, ele está muito, muito, muito interessado que você tenha muitas coisas. Colossenses 3:5, eu não vou ler, mas você pode ler. Lá fala de vários pecados. E aí fala assim, mortificai a vossa carne, prostituição, várias coisas. E no final ele fala assim, a avareza, que é idolatria. Ou seja, você idolatrar o dinheiro. Porque Deus também não gosta de avarento, não. A palavra de Deus fala que Deus dá semente ao semeador. Se eu não semeio, para que Deus vai me dar semente? Deus, ele é interessado que você se enriqueça, que você tenha dinheiro, sim, para você investir, né, no reino dele, para você dar um bom testemunho, para você poder ajudar o necessitado. Deus dá semente ao semeador, e quanto mais você semear, mais Deus vai te dar. Deus também não vai te dar dinheiro para você fazer igual esse jovem rico aqui, não. Não é só para mim, eu vou agora idolatrar esse dinheiro. Aliás, tem gente que nem pode, né, ser rico, porque vai começar a pisar nos outros. Mas Deus, ele não quer que os filhos dele passem por isso. Deus quer prosperidade. E o que é prosperidade? É você ter para você e você ter o suficiente para ajudar outras pessoas. É a ausência de necessidade. Totalmente a ausência de necessidade. E aí, eu quero ler um texto para nós finalizarmos. Eu quero ler 2 textos. Olha como que Deus, ele quer que você seja bem-sucedido, que você tenha riquezas, que você seja próspero. 2 textos. Isaías 54, 2 e 3. Fala assim. Olha, amplia o lugar da tua tenda, estende as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas, fixa bem as estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas cidades assoladas. Ou seja, estenda. Deus quer alargar as tuas tendas. Deus quer alargar os teus negócios. Deus quer ampliar. Deus quer que você seja próspero. Deus tem prosperidade para a sua vida. Não estou aqui falando de teologia de prosperidade, não, tá, meu querido? Estou falando aqui que Deus é um Deus que supre toda necessidade, mas nos faz transbordar para a direita e para a esquerda. Olha o que ele está dizendo. Não é para você simplesmente guardar para você, não. É para você abençoar outros também. Está dizendo, e transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência. Olha para você ver, a bênção é para você e para os seus filhos, porque você vai deixar herança para os seus filhos. Olha que bênção. E aí, só para finalizar, eu quero falar também sobre Deuteronômio 8. Olha como que Deus preparou a terra para a nação de Israel. Como que Deus ele está interessado em nos abençoar. Fala assim, olha, porque o Senhor teu Deus, Deuteronômio, tá? 8, do verso 7 ao 10. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras e de romeira, terra de oliveiras, de azeite e mel,
terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferros, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores fartos, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Ah, quando você começar a transbordar para a direita e para a esquerda, você vai se fartar e você vai louvar quem? Ao Deus dos céus. O seu nome limpo, você ajudando o necessitado, você tendo além da sua necessidade. Sabe quem vai ser louvado? O Senhor. E sabe quem está interessado nisso? O Senhor. Quero te dar um conselho. Se você está endividado, saia da dívida. Faça um compromisso com você mesmo. Pare de comprar aquilo que não tem necessidade. Pense bem, eu preciso mesmo disso? Eu comecei a fazer isso na minha vida porque eu era errada. Na Black Friday que teve do ano passado, eu comprei um monte de besteira à toa. Depois fui dando as coisas para os outros. Então, vamos entender uma coisa. Compre aquilo que é necessário. Compre aquilo que realmente você precisa. Sabe por quê? Porque os economistas dizem assim, eu vou te dar isso aqui, rapidinho. 5% da sua renda tem que ser para você mesmo, para você desfrutar. Eu mereço. Então, você merece divertir, você merece lazer, tudo isso você merece. 10% é o dízimo. Se você não concorda com o dízimo, doações, mas 10% é do Senhor. 55% despesas, água, luz, telefone, aluguel, conta, carro, tudo aí tem que entrar nesse 55%. Você tem que tentar colocar dentro disso. 10% é uma margem de segurança que todos nós temos que ter, um dinheiro reservado para emergência, tá? 10% educação, nós temos que investir em educação, sabe por quê? Ler livros, fazer cursos. Se você é um empresário, você tem que melhorar, você tem que... O mundo tá assim, ó, a tecnologia tá girando. E seja lá o que for a sua profissão, você tem que investir para você ser o melhor profissional ainda. Então, 10%, livros, leia livros. Aprenda mais, seja mais culto. E 10% é para investir nos seus sonhos. Então, se você conseguir seguir isso aqui, você vai ter uma vida sossegada e tranquila. Deus quer que você tenha paz financeira, paz nas suas finanças. Ok? Que o Senhor continue te abençoando. E para finalizar, só quero te falar uma coisa. A palavra para dinheiro e desejo é a mesma no hebraico. É kasef. Tanto significa dinheiro quanto desejo. Aí Tiago 4:1 fala que nós pedimos e pedimos mal para gastar nos nossos deleites e prazeres. Desejo. R$100, 2 notas de R$100 tem o mesmo valor. Enquanto está com você. Mas a partir do momento que você compra alguma coisa, você trocou por um desejo. E aí Deus fala com Caim assim, olha, o teu desejo será contra ti. Cabe a você dominá-lo. Cabe a nós dominar o nosso dinheiro. Ou nós servimos o dinheiro, ou nós servimos o dinheiro, ou o dinheiro nos serve. Só que o que acontece? É nós que temos que dominar sobre o dinheiro. O dinheiro tem que nos servir e não nós servirmos ao dinheiro. Ok? Que o Senhor continue te abençoando poderosamente, falando com você e tome uma decisão. Se está em dívida, saia. Se não tem dinheiro reservado, comece a reservar. Comece a viver a vida abundante que o Senhor tem para você aqui nesta terra. Amém?